Dri ao quadrado. Conversando sobre oncohematologia de forma simples e leve. Olá, eu sou a Adriana Schelliger. E eu sou a Adriana Pena. E você está aqui de novo no Dri ao quadrado. Hoje nós vamos falar de um tema fundamental para a nossa clientela, que é as vacinas. Dri, o que a gente precisa falar para os nossos pacientes sobre vacinas e vacinação? Vamos começar falando um pouco sobre isso. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa falar, que é muito, muito, muito fundamental, é que vacina salva a vida. Isso é inegável, isso não tem como a gente, repudiar, enfim. Então, Não, é a maior evolução da ciência, são as vacinações, né? Que vem Exato, de muitos anos, século XVIII. Então, não é uma novidade, né? Exato, não é uma novidade. A gente tem aí uma gama de vacinas enorme, né, contra inúmeras doenças, e que são fundamentais, e a gente pode argumentar de que, mas fulano tomou vacina, pegou a doença mesmo assim. Sim, você pode pegar a doença tomando algumas das vacinas, mas com certeza formas mais leves, né, e que evitam mortes e sequelas, sem dúvida. Então, acho que a primeira coisa é mantenha a sua carteira de vacinação em dia. A segunda coisa é sempre traga suas dúvidas para o seu médico, porque às vezes quando a gente está fazendo um tratamento oncológico, até pós-transplante, a gente tem momentos em que a gente deve tomar essas vacinas e momentos em que a gente não deve tomar as vacinas, porque elas não vão ser tão eficazes ou porque elas podem trazer risco. Então, acho que essas são as primeiras coisas. E aí depois tem as diferenças entre as vacinas, né, Dri? Quer falar um pouco sobre isso? Então, vamos imaginar o seguinte, na população geral, né? Você nasce, existem aquela carteira de vacinação da infância, da primeira infância, da adolescência, e existem as vacinas para os adultos, né? À medida em que a gente vai envelhecendo e que a nossa imunidade vai se consolidando e que a gente tenha imunidade para determinados germes, vírus, bactérias, enfim, e que a gente tenha aquela carteira de vacinação, existem vacinas específicas. Até com a pandemia, muita gente aprendeu que existem vacinas diferentes, né? Existem vacinas de vírus vivos, por exemplo, como a vacina de febre amarela. Existem as vacinas de vírus vivo atenuado, por exemplo, como a vacina da poliomielite, que é a vacina em gotinhas, a vacina Sabin. Existem vacinas de vírus que são partículas de vírus morto, como, por exemplo, é a vacina da poliomielite Salk, que é a vacina que a gente dá para os nossos pacientes que são transplantados, por exemplo. Então, com essa ideia, temos agora as novas vacinas com tecnologia como as vacinas recombinantes, as vacinas direcionadas para determinadas proteínas do vírus, como são essas vacinas para as proteínas spikes do coronavírus. Então, vacinas existem de formas diversas. As vacinas hoje são conhecidas, aquelas que na programação da vacinação infantil ela está bem estabelecida, doses, reforços, a carteira que tem que estar atualizada, idade. E aí é importante que quando chega a fase adulta, tem aquelas vacinas que a gente precisa continuar tomando. Por exemplo, a vacina dupla, difteria e tétano, que tem que ser dada a cada 10 anos, por exemplo, Exato. nos adultos também. As vacinas que os idosos precisam tomar, né, Dri? Tipo pneumococo. Sim. Vacina para pneumonia, que a gente tem, inclusive, 2 tipos de vacinas que são dadas com intervalos específicos. As vacinas da gripe, que são as gripes sazonais anuais que a gente tem que tomar. Então, isso é uma coisa interessante, né? Desculpa Sim. te cortar, mas só para a gente não perder essa sazonalidade, eu acho que é importante essa coisa da sazonalidade e das campanhas que você começou a falar, mas enfim. Então, a gente tem a vacina que é do calendário, né? Que a gente deve tomar. Fixa, então aquelas que a gente toma na infância, e depois a gente tem reforços ao longo da vida, que nem você falou de tétano, difteria, que a gente deve tomar a cada 10 anos e tal. E depois a gente tem as vacinas das campanhas. Então, por exemplo, agora a gente teve a vacina da campanha do Covid, que nem você falou.
Agora nós Sim, estamos numa vacina de campanha da meningite também, porque sim, tivemos aí um surto. Agora nós estamos falando aqui outubro de 2022, né? isso. Então, tivemos aí o surto de meningite. Então, a gente já teve momentos em que teve revacinação de sarampo, né? Aham. Então, cada vez que a gente tem um surto ou um aumento do risco, né, de uma determinada doença, aí a gente inclui essas vacinas em campanhas específicas, né, além do calendário. Isso é importante que você falou, Dri, porque, primeiro, vamos dar um exemplo que agora surgiu a dúvida: a vacina da varíola. Vamos lá, da varíola do macaco. A varíola do macaco, por exemplo, é um vírus diferente da varíola que nós tivemos e que foi erradicada há uns anos atrás. Na década de 70, foi erradicada do mundo e do Brasil, parou-se de fazer a vacina da varíola humana, mas a gente tem a capacidade dessa vacina estar armazenada, de se no momento que precisar de uma epidemia ou de uma pandemia, da gente se produzir de novo. Por isso que é importante a pessoa ter noção que existe, como você falou, Adri, as vacinas do calendário fixas e as vacinas, eventualmente, que vão ser retomadas. Sarampo tinha desaparecido, precisamos tomar de novo. Alguns adultos precisaram tomar sarampo de novo. As vacinas da poliomielite, que agora Uhum. voltou, né? Então, e isso é importante falar, que a gente observou que houve um aumento da incidência porque muitas pessoas deixaram de vacinar no calendário habitual. Então, a pandemia teve esse problema. Mas agora que a gente falou um pouco mais sobre vacinas de vírus vivo, vacinas de vírus morto atenuado, vacina partícula viral, etc., recombinante, como é que a gente orienta os nossos pacientes oncohematológicos? A gente está falando agora dos pacientes com linfoma, leucemia, pacientes com mieloma, que são importantes a gente lembrar da vacinação, e até mesmo os pacientes com Hodgkin, que são pacientes, às vezes, muito jovens. Como é que a gente orienta vacinação para esses pacientes? Então, eu sempre oriento que ou a gente vai fazer a vacinação antes, né, o que faltar de vacinação do calendário, enfim, antes de começar o tratamento, ou após o final do tratamento, porque Uhum, durante a quimioterapia você pode ter uma eficácia reduzida uhum, dessas vacinas. A gente viu muito isso, muitos estudos com as vacinas do corona, né, do Covid aí, sim, sobre isso, e não é exclusivo da vacina do Covid, né, é uma questão claro. do sistema imunológico. Então, a gente precisa de um sistema imunológico saudável para que a Uhum, vacina funcione. Porque o que a vacina faz? Ela estimula o sistema imunológico a entender que aquele vírus, ou enfim, existe, né? uhum, E lutar contra aquele vírus a próxima vez que eu for exposto. Então, ele exatamente. aprender que aquilo existe. Ah, eu já sei quem é você. Vem Uhum, aqui que eu já vou te destruir, porque você aqui, a gente já te conhece, a gente já sabe que você não é legal. uhum, Né? E aí criar memória para aquilo. Então, isso é muito importante. Então, eu tenho que ter um sistema imune saudável para que eu uhum, possa fazer essa vacinação. E aí, uma coisa que eu acho que é importante, a gente até já conversou sobre isso, né, Adri, que é, por exemplo, a vacina do zoster, que é uma coisa sim, interessante para os nossos pacientes, né, e que está indicada a usar para esses pacientes imunossuprimidos e para os pacientes idosos também, para uhum, evitar justamente o herpes zoster, né, que é uma complicação muito grave do tratamento oncohematológico e oncológico, mas mais oncohematológico ainda do que oncológico, porque no tratamento oncohematológico a gente já tem a doença que leva sim, à diminuição da imunidade, e aí os tratamentos fazem com que a imunidade seja muito afetada, né? E as duas imunidades, né? Porque a gente tem dois tipos principais de imunidade: as células, que fazem a imunidade, que a gente chama de celular, e os anticorpos, as proteínas que fazem a imunidade, que a gente chama de humoral. Então, quando a gente trata o paciente oncohematológico, a gente afeta essas duas imunidades com uhum. bastante intensidade. Aí a gente pode perder a eficácia de vacina. E aí E tem um outro cenário, né, Dri, que é pós-transplante, né? exatamente. Você estava falando, só lembrando um pouquinho do herpes zoster, que é uma dúvida, inclusive, né? Ah, mas eu tive herpes zoster, vou tomar vacina? Primeira coisa, as pessoas que têm herpes zoster são aquelas que tiveram catapora na infância. Por quê? O vírus da catapora é o vírus varicela zoster, que é o mesmo do herpes zoster. Ele é um vírus da família do herpes, chamado varicela zoster. Quando a gente tem catapora, que tem aquele quadro viral
cutâneo, com aquelas vesículas, aquele quadro que pode variar de criança para criança. Depois que aquela fase inicial ocorre, na vida adulta, o vírus ele fica, digamos assim, dormindo no gânglio neural, que é na região das regiões intercostais de um modo geral, mas tem várias regiões neurais onde o vírus fica armazenado, digamos assim, e quando a imunidade baixa, seja um quadro infeccioso, uma quimioterapia ou a própria doença, ele pode se manifestar. E aí, de um modo geral, ele ocorre fazendo aquelas mesmas vesículas semelhantes da catapora, mas num trecho que vai da região onde tem o nervo e ele acompanha, de um modo geral, uma parte cutânea e ele vai afetar as terminações nervosas e, por isso, ele dá muita dor, ele dá lesões que podem infectar, piorar ainda a dor, e existe um problema posterior, que é chamada neurite pós-herpética, ou seja, depois que aquele quadro se resolve, a pessoa fica com uma dor crônica naquela região. Por isso que a ideia de fazer a vacina do zoster, que hoje no Brasil tem, que é uma vacina vacina recombinante, ou seja, não é de vírus vivo, que é a que a gente tinha anteriormente, então por isso pode ser feito nos nossos pacientes, com a finalidade de diminuir os eventos de zoster posteriores, porque a pessoa que tem um quadro de herpes zoster, ele pode ter no futuro de novo. Pode, de um novo processo, ter novamente. Por isso que a vacina vai ajudar que a gente não tenha, como a Adri falou, um quadro de herpes zoster que é muito grave, muitas vezes, dependendo da localização, da extensão, da idade, do momento da quimioterapia. Então, por isso que a gente acha que esse tipo de vacina é importante. Agora, Adri, você começou a falar, eu vou passar a bola para você sobre as vacinas pós-transplante. Por que a gente perde a nossa memória vacinal com transplante? Então, é assim, ó, quando a gente fala de vacina, né, as pessoas falam assim, toma vacina para produzir anticorpo, e aí quando eu faço transplante vou perder o anticorpo que eu produzi? Não. Na verdade, o que a gente faz quando a gente toma vacina a gente produz um anticorpo que vai fazer com que o nosso sistema imune desenvolva uma célula de memória. Então, é um linfócito T que é capaz de criar uma memória imunológica. E a hora que a gente faz o transplante, tanto autólogo quanto halogênico, são essas células que a gente destrói. A gente perde a capacidade, a gente mata toda a nossa medula óssea, né? A gente vai recolocar célula-tronco, que vai fazer novas células, né? E essas novas células não têm essa memória, elas perdem essa memória. Por isso que é importante a gente revacinar pós-transplante, porque a gente perde essas células de memória. Essas células de memória são aquelas que a hora que você entra em contato com aquele patógeno, ele fala, opa, você eu conheço. Então, é por isso que é tão importante que a gente fala que aqueles primeiros 100 dias pós-transplante, né, eles são cruciais. Sim. De imunidade baixa, porque o paciente está realmente além da recuperação da imunidade, por causa da recuperação medular e tudo, o paciente ainda tem uma redução, né, dessas memórias imunológicas que ele tinha, e não só de vacina, né, Dri? De tudo que ele entrou em contato durante a vida, porque você entra em contato com N patógenos durante a sua vida e desenvolve memória para aqueles. Então, claro. É importante você seguir o que orienta o seu médico transplantador, o seu hematologista, em relação ao calendário vacinal. Muitos locais, nas cidades, né, onde tem centros transplantadores, a gente tem alguns locais, os CRIs, né, que são centros de imunização, que sabem exatamente qual é a ordem e quais as vacinas que você tem que refazer. E é um longo período de revacinação, porque além de tomar as doses, tem que tomar os reforços e tudo. E é como se voltasse lá para trás, né, Dri? Exatamente. Tudo de novo. Por isso que é importante a gente citar aqui, para finalizar, né, Adri, essa questão, porque a vacinação é um tema muito empolgante, a gente poderia ficar aqui muito tempo, mas só para resumir. Primeiro, as vacinas das campanhas, de um modo geral, elas têm que ser seguidas por todos e, se você estiver em tratamento, pergunte ao seu médico, que não são todas as vacinas que você pode fazer, seja da campanha ou não. Né? Por exemplo, sarampo, se você tiver
em tratamento oncológico, você não vai poder fazer. Mas a da gripe, você vai fazer e deve fazer. Sim, você ia falar. Não, só um adendo rápido aí, é só a gente lembrar também que contato com pessoas recém-vacinadas. Então, por exemplo, a vacina do Sim. rotavírus. O rotavírus é um vírus intestinal que causa aí, complicações intestinais, e é um vírus que, até assim, ter contato com a gotinha da vacina já é suficiente para você pode desenvolver a doença se você tiver o sistema imunológico afetado. Então, tem algumas... pergunte sempre no seu médico também se você pode ou não entrar em contato com crianças que acabaram de receber vacinas também. Isso também é importante. Isso é muito importante. Não, isso é muito importante porque mostra, primeiro, que vacinação é um tema muito extenso, as vacinas são diferentes, elas têm indicação para algumas pessoas e no cenário de pacientes em tratamento oncológico, mesmo que você esteja tomando medicamento oral, eu não estou fazendo quimioterapia, mas eu estou tomando um inibidor de tirosina-quinase oral, alguns não podem fazer vacina. Então, por isso é importante sempre não converse com outra pessoa que não seja o seu médico. O seu médico, como a Adri falou, ele vai lhe orientar qual vacina tomar, qual vacina não tomar, em que momento tomar. E se você fez um transplante, como a Adri também falou, existem os CRIs que têm uma cartilha, e você vai lá e você vai ter toda a vacinação, o momento, quando tomar e quando fazer o reforço, e você vai fazer uma carta de vacinação nova pós-transplante. Então, o importante vacina, como a Adri falou, é vida, é importante, ele tem momento, não deixem de se vacinar e procurem sempre orientação do seu médico. Mais alguma recomendação, Adri? Última recomendação as vacinas são seguras. Não vamos deixar espalhar essa notícia aí de que vacina não é segura, né? Tem muito medo em relação às vacinas, autismo, reação. Eu tomei a vacina da gripe, fiquei gripada. Então, assim, vamos desmistificar esse medo. As vacinas são seguras. Vamos tomar vacina, vamos deixar o calendário em dia e sempre tire dúvidas com os seus médicos. É isso. E vacina é para criança, adultos e idosos. É para todos. Isso aí. Médicos e pacientes, certo? Isso aí, com certeza, Adri. Até a próxima. Tchau, beijo. Beijo.